Vamos falar de saudade do nosso querido Boechat. Grande, eu acho que um dos maiores nomes. E que está vivo na gente até hoje, porque ele é tão presente na linguagem do jornalismo, no que a gente acredita, né? Verdade. Na credibilidade. E ao mesmo tempo, a gente vê o quanto que a gente estava tão acostumado com tudo que ele dizia, e ele falava aquilo que a gente queria falar, só que de uma forma muito mais bonita, que a gente hoje, a gente pensa, nossa, já 2 anos. 2 anos hoje. É tão interessante porque assim, o Boechat, como tantos outros comunicadores, eles passam a fazer parte da nossa vida, da nossa rotina de uma maneira muito natural. E o Boechat tinha isso, né, do lado dele, de as pessoas acordarem e fazerem questão de ter a opinião do Boechat já aqui na mente. Ligar o rádio no carro, porque o bom dia dele, as opiniões contundentes. E já se faz 2 anos. Esse tipo de perda é insubstituível. Poucos a gente pode tratar assim na comunicação. O Boechat é um deles, cara. Mas a gente podia até discordar algumas vezes do pensamento dele em determinados Mas você queria ouvir. Mas você queria ouvir. Exatamente. Porque aquilo, você sabe que ele é uma pessoa que ele tinha os argumentos para convencer. Por que ele pensava desse jeito? Talvez não fosse um argumento que funcionasse para mim naquele momento, daquele jeito, mas fazia a gente refletir. Isso é inteligente. É uma pessoa que não obriga você a pensar como ele, né? Muito inteligente. Entrevistei o Boechat algumas vezes. Infelizmente, nesse período eu não estava aqui na Band, né? Mas assim, já entrevistei o Boechat algumas vezes. Era ouvinte do Boechat, telespectador do Boechat. Acho que como boa parte do Brasil, todo mundo gostava muito do Boechat. E além de tudo, fora da televisão e do rádio, ele era um cara incrível, né? Não, a gente começou a rir porque estava passando um vídeo do Boechat, o dia que ele resolveu pôr o sutiã. Liga o telefone ali agora. E ele tinha umas coisas, isso era muito legal. Ele era muito A desenvoltura. Ele desconstruía uma situação que podia ser muito forte para falar de um assunto sério, mas com bom humor. Olha lá. E sem perder a seriedade, a credibilidade, né, e a verdade dos fatos. A gente estava vendo várias cenas ali, ele em Copa do Mundo e ele nos bastidores do Jornal da Band. Os colegas lá, quando foi um robô também, lembra? E os colegas aqui da Band hoje postaram muito nas redes sociais falando disso, né? Quanto sentem falta da alegria dele também nos bastidores. Que era uma figuraça, né, cara? Não, ele era uma figuraça e ele era uma pessoa muito simples. Por isso que... Um dia a gente tira uma foto, vamos mostrar. Tem um canto de estacionamento que tem uma placa dedicada àquele lugar ao Boechat. Porque o Boechat acabava o programa dele de rádio, ele catava o jornal, ele sentava no chão e ele ficava lendo o jornal. Bem do lado da vaga do nosso presidente. É verdade. Ele ficava sentado lá, porque lá tinha uma sombrinha naquela hora. Então ele ficava lendo jornal, passava um, passava outro, ele tinha um copo de café que ele deixava no chão, ele tomava o cafezinho dele. Era o ponto dele. Era uma pessoa muito simples. E vinha sempre no Twingo dele, né? O pessoal brincava com o Twingo, aquele carro que acho que nem fabrica mais, ele vinha todo velhinho e parava ali. E ele falava, né, que ele tinha muito orgulho de dar conforto e coisas boas pra família, porque ele era um cara meio simplão, né? Ele queria informação. Desprendido, né? Sabe que na despedida dele, que eu acabei fazendo a despedida, normalmente quando a gente vai a esses momentos, a gente, lógico, pergunta para colegas de emissora ou familiares, um momento marcante ou inesquecível. O que me chamou muita atenção na despedida do Boechat, e vários colegas hoje da Band, eu ainda não estava, é que a gente não precisava perguntar isso. As pessoas falavam. Automaticamente, a perda era tão sentida, até porque foi repentina também, era tão sentida que as pessoas faziam questão de manifestar essa perda, a falta que ele faria nos bastidores e, lógico, para todo mundo que era fã, né? E Verusca, né? Verusca fez um post tão lindo que ela começou, eu fui ler o post e falei assim, o que será que Verusca vai dizer, né? A gente tem até o post. Que legal. E ela fala de um lado do Boechat que a gente não imaginava. Diz o seguinte, há 2 anos sem melhor pessoa dentre todas as pessoas, a que mais trabalho me dava, com quem mais cresci, com quem mais eu precisei ensinar, a mais corajosa de quem mais cuidei, a que mais me paparicou, com quem mais bati de frente, por quem tanto amor eu sinto. E aí ela fala desse outro lado do Boechat, que era um lado, e que ele tinha isso, porque eu lembro que a gente foi num evento de divulgação da grade da Band no Rio de Janeiro, e o Boechat estava lá com a Verusca, foi a primeira vez que eu encontrei com o Boechat. E estava nesse evento, a gente estava nos bastidores tomando um café antes de poder divulgar a programação da grade. Aí entrou uma pessoa lá da prefeitura do Rio de Janeiro e falou, Boechat, não esquece, hein? Depois de amanhã, a gente vai fazer aquele evento da vacinação na praça. Ele falou, não, certíssimo. A Verusca sentada falou, o que é isso? Ele tá louco? Já tem outro evento nesse dia. Aí ele virou as costas, porque a Verusca cuidava da vida profissional do Boechat, quer dizer, da agenda, de organizar tudo. E o Boechat, a pessoa fala assim, negócio legal, conta comigo, eu vou. Isso eu não saberia. E ele faleceu justamente por isso, porque ele já tinha se organizado para dar essa palestra em outra cidade, em Campinas. Ele ia de carro, depois ficou tudo em cima da hora, e falou assim, não, vamos isso aí mesmo, vamos
de helicóptero mesmo. E porque ele não conseguia dizer não. Verusca, muito brava naquele dia que eu lembro, falou pra ele, Boechat, e na frente todo mundo tava lá, todos nós da Band. Boechat, você não pode fazer isso, cara, você não sabe que você tem... Calma, Verusquinha. Vai dar tudo certo. Calma, mulher. Eu chego, corro aqui, eu combino com ele um pouquinho mais tarde. Relaxa, o que ele fez? Ele já tinha eventos, no outro, a gente estava naquele dia na Band, no outro dia ele também tinha eventos no Rio de Janeiro, mas tinha que voltar para São Paulo para eventos aqui, para depois conseguir voltar para o Rio de Janeiro de lá. Ele falou, relaxa, mulher. Eu faço hoje aqui, amanhã cedo eu faço, eu volto para São Paulo, vou fazer, relaxa. Então era muito boa praça. Topava tudo. Ele não é que ele topava por topar, porque não sabia dizer tinha, não. Né? Ele tinha assim, tesão Prazer, na vida. exatamente. Então o que ele fazia para ele era apaixonante. Ir para uma faculdade, para poder falar para os alunos sobre a profissão, era glória para ele. Então como é que ele ia dizer que não? Sim. Muito verdadeiro, né? Eu lembro do momento quando ele esteve aqui, quando ele falou da depressão, quando ele compartilhou essa dificuldade dele e superou. Uma depressão profunda e forte. E o quanto a Verusca também é uma mulher forte, né, Kátia? Porque manteve esse legado, cuidando das filhas. E forte também, assim como as filhas. Um beijo para as meninas e beijo para a mãe do Boechat.